Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli, agora a gente vai estar começando mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo que eu queria trazer hoje aqui pra vocês é que eu iria conversar um pouquinho sobre decorar, né, por assim dizer. Como eu faço, né, dicas que eu utilizo para mim, que eu já ouvi de outras pessoas, que eu já pesquisei sobre, para decorar assuntos, né, para decorar matérias, mesmo aquelas que podem ser, talvez, por assim dizer, não a que eu mais gosto, né, ou seja, decorar matéria que eu não gosto. Como que eu faço, né? Qual é o meu método, algumas táticas que eu utilizo para conseguir fazer isso e ir bem na prova e ter esse conhecimento na minha mente, mesmo que eu não goste da matéria. E é o seguinte, né? Eu queria começar conversando um pouco sobre meio como funciona a memória, né? Você tem que ter uma noção de que é mais fácil você lembrar daquilo que você vê muitas vezes. É muito mais fácil você lembrar, por exemplo, sei lá, de um produto que passa todo dia na televisão, no comercial, do que um produto que você viu uma vez na vida no outdoor, não sei aonde, e entre os dois, qual você vai lembrar mais? Obviamente, espera-se, né, que seja um produto que você vê todo dia na televisão, porque você está tendo contato com aquilo muito mais vezes. E isso também é um ponto que eu acho muito importante quando a gente está tratando de memorizar matérias. Se você vê uma matéria, vê um assunto uma vez e, pronto, tô ótimo, aprendi o assunto, nunca mais revisar aquele assunto, você pode ter certeza que você vai chegar na prova, você não vai estar ótimo naquele assunto, porque você teve um contato muito pequeno com aquele assunto. Você não praticou, não teve mais contatos, né, para permitir que aquela memória, né, passasse de uma memória operacional, por assim dizer, passasse de uma memória a curto prazo e se concretizasse como uma memória a longo prazo. Você não deu ferramentas, por assim dizer, para seu cérebro entender que você quer que aquilo fique na sua cabeça, que você quer que aquilo se transforme em uma memória de longo prazo. Então você vai esquecer. Pode ser durante o semestre, pode ser depois do semestre. Acabou o semestre, ponto, acabou a matéria. Não lembro mais da matéria, aí vai chegar na hora lá que você está sendo um profissional mesmo, que tem que lembrar da situação. Você não vai ter nem noção e se bobear, né, se não estudar direito, você não vai nem saber onde você vai poder procurar aquilo depois. Porque é normal, né, esquecer de algumas coisas, só que você não quer esquecer de tudo. Porque, né, não faria sentido você estar estudando se você fosse esquecer de tudo depois. Então isso é o primeiro ponto. Você tem que ter mais do que um contato com aquela matéria. Tipo assim, digamos que tem um tema em história, não sei, a gente vai falando de ensino médio, ou sei lá, tem um tema de anatomia, quando estou falando da medicina, que é extremamente difícil para mim decorar, que eu tenho uma extrema dificuldade. Sei lá, tem que decorar todos os músculos do antebraço, todos os músculos do antebraço, tem muita coisa para decorar no músculo do antebraço. Se você só pegar aquilo ali uma vez, beleza, vi o Atlas aqui, li o Atlas uma vez, vou só na hora da prova lá, ou só uma revisãozinha antes da prova. Você vai ler uma vez, vai pensar que entendeu tudo, que decorou tudo, aí na hora lá da prova, né, vai ficar mais difícil de você relembrar da matéria. Então a primeira coisa que eu diria é, tenha um cronograma, não só de estudos, como um cronograma de revisão do que você já estudou, dos assuntos que você já estudou. Isso se aplica a todos os temas, né? Aqueles que você tem dificuldade ou aqueles que você não tem dificuldade. Mesmo os assuntos fáceis, você tem que revisar, porque isso ajuda, né, ao seu cérebro, como eu falei, saber que você quer que aquela matéria, aquela memória de curto prazo se torne uma memória a longo prazo. Então beleza, né? O primeiro ponto é isso, revisar a matéria. E que eu faço para revisar a matéria? O que eu acho adequado? Só que não é só, vou revisar a matéria e ponto. Você tem que ter métodos efetivos de revisar a matéria. Existem muitos estudos, né, sobre isso, muito trabalho divulgado, principalmente nessa área, né, que é o aprender a aprender. E uma das coisas que você tem que aprender quando você quer aprender a aprender é você aprender a revisar. Métodos de revisão adequadas, eficientes, tragam maior quantidade de resultado pela menor quantidade de esforço, né? Isso que você quer, porque você tem um tempo limitado e uma quantidade de matéria gigante. Você pode até ter um método, né, que, nossa, te traga bons resultados, mas se for um método extremamente dispendioso de um recurso finito que é seu tempo, não vai fazer muito sentido quando a gente está falando da correria de faculdade, da correria de uma prova, por exemplo, você ia pensar na faculdade ou na faculdade. Então você tem que aprender a revisar. O que eu faço? Eu gosto muito
como eu já falei mil vezes aqui nesse canal, metodologias ativas de ensino e metodologias ativas de aprendizado. Você reler o que você já leu. Você pegou o livro lá, leu uma vez. Eu sempre leio o livro pelo menos uma vez. Eu gosto de ler, porque o livro tem muito mais conteúdo, né? Muito mais aprofundado. Então eu gosto disso porque eu sou curioso. Mas beleza, li a primeira vez. Eu reler aquilo ali de novo é muito pouco efetivo. Tipo assim, não vai contribuir muita coisa para o meu aprendizado a longo prazo dessa matéria. Porque é uma coisa passiva. Eu tô lá, as palavras do livro estão todas lá na minha frente, já é escrito, não muda nada. Só tô relendo aquilo ali que eu já reli uma vez. Eu não tô dando nenhum desafiozinho pro meu cérebro ali, né? Nossa, só tá lendo o que ele já leu. Então, não é muito legal isso, não gosto muito disso. O que eu prefiro é o seguinte, eu gosto de trabalhar com perguntas. Eu faço resumos, só que meus resumos não são só para me ler depois. Justamente pelo motivo que eu já falei. E como é que eles são? Eles são perguntas. Eu li a matéria, capítulo, né? Aí eu vou fazer as questões depois de eu ter lido aquele capítulo, ou pode ser uma sessão de um capítulo, se o capítulo for muito grande, não sei, eu decido isso na hora, conforme a matéria demanda, né? Mas aí eu vou escrevendo um monte de perguntas, tipo assim, quais são, sei lá, etapas do ciclo cardíaco? E explique cada uma delas. Aí tá lá, essa aí é meu tópicozinho. Aí dentro daquele tópico escondido, aí sim tem a resposta. Porque quando eu vou ler pela primeira vez, todos aqueles tópicozinhos vão estar fechados. Então eu só vou estar vendo a pergunta. Então eu vou me deparar com a pergunta, né? E ali eu tento responder aquelas perguntas. E para isso, eu tô relembrando ativamente, eu tô botando meu cérebro para funcionar para fazer eu lembrar de uma informação que eu já estudei há um tempo. Isso testa muito mais a minha capacidade de trazer à tona, né? Trazer à minha consciência as memórias que eu fiz daquela matéria. Isso é muito mais efetivo do que você só ler de novo o capítulo do livro, ou você só fazer um resumo que não te testa. Você tem que fazer uma coisa que te testa. Então eu faço esses resumos com perguntas. E outra coisa muito interessante também que eu costumo utilizar, que é outra coisa que segue na mesma linha, né? Que é me utilizar de flashcards. E pode ser também as flashcards do Enki, ou pode ser flashcard do TinyCard também. Esses dois são de graça. Tô lá estudando certa matéria de fisiologia lá. Faço um deckzinho, né, por assim dizer, de mini cartas com as perguntas e com as suas respostas e vou treinando pelo decorrer do curso daquela matéria. E isso ajuda muito, porque aí já entra no terceiro tópico, né, que eu ia falar, que é o seguinte, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, que é ter um contato com a matéria mais do que uma vez. Sei como eu vou fazer isso, por meio de coisas que te testam, né? Pode ser os resumos, pode ser os flashcards, seja o que for. Questões antigas, por exemplo, quando você está fazendo questões de vestibulares antigos, você está se testando de uma maneira ativa, porque você não está só lendo passivamente a matéria. E como você sabe, né, eu super apoio fazer questões antigas aqui nesse canal. Então, já sei isso. Mas a outra questão que é muito importante também, é que você tem que ter uma maneira de fazer esse teste várias vezes durante o seu semestre. Você não quer fazer isso só uma vez. Estudei uma vez e vou revisar uma vez. Você não quer isso, você quer ter um hábito de revisão. Então a outra coisa importante é você saber quanto que você vai ter que revisar aquelas matérias. E nesse ponto eu considero que os decks, né, de flashcards, o Anki, tem uma vantagem muito grande sobre os resumos. Por quê? O meu resumo tá lá, beleza, com as questões bonitinhas. Mas eu tenho que ir lá e abrir e saber que dia que eu estudei cada um dos resumos, que dia que eu estudei isso, que dia que eu estudei aquilo, e para poder me programar para que dia que eu vou rever aquilo ali rapidinho novamente. Então isso demanda mais organização no sentido de que, por exemplo, eu utilizo uma planilha do Excel, porque aí eu sei, estudei essa matéria, revi esse assunto aqui nesse dia. Então, tipo assim, digamos que eu queira, sei lá, revisar 5 vezes cada assunto no decorrer das semanas para eu sentir, sei lá, que eu tô bem com a prova. Então eu vou ter lá, né, minha planilhazinha lá do Excel, aí eu vou saber, estudei nesse dia a matéria, primeira revisão nesse dia, segunda revisão nesse dia, terceira revisão nesse dia. E também eu anoto o meu desempenho em cada uma das revisões, porque o ideal é que, mesmo que eu não tenha ido muito bem na primeira revisão, eu quero que o meu desempenho melhore nas revisões posteriores, né?
Então eu tenho toda essa planilhazinha de controle, porque para a matéria da faculdade, no geral, eu utilizo mais a questão dos resumos com as perguntas. Porque quando eu estou utilizando a questão dos resumos que eu faço com as perguntas, eu tenho que utilizar isso para manter a organização. Agora, os flashcards e o Anki, geralmente você está lá respondendo uma questão. Beleza, eu vou responder uma questão. Depois eu trago um vídeo mais especificamente falando sobre esses aplicativos e mais detalhadamente. Mas o interessante é que, tipo assim, você faz a questão lá, responde, você passa da cartinha. Depois, eles te perguntam se você teve dificuldade ou se você achou aquilo ali muito fácil. Se você achou aquilo ali muito fácil, por exemplo, eles vão te pedir, vão te colocar aquela questão lá para te perguntar só depois de uma semana. E às vezes mais do que isso, porque você achou aquela questão muito fácil. Então até ela voltar para você, vai demorar um tempo. E isso quem decide é o aplicativo, a partir, né, de uma informação que você deu, que é o grau de dificuldade que você achou que aquela matéria tinha. Então isso já te faz meio que ficar homogêneo, né? Você responder questões de uma maneira homogênea, sem que você tenha que ficar acompanhando lá com planilha de Excel, porque você achou fácil, depois de uma semana, tá lá de novo a questão para você. E você se deparou com ela novamente. Continua achando fácil? E aí já passou assim, um tempo ainda maior até a próxima vez que você vai revisar essa questão. Então isso facilita bastante. Ainda mais se você tiver um número absurdo de resumos ou um número absurdo de decks para você estudar. Isso é muito interessante. Esse método eu gosto muito de flashcards e de Anki quando eu estou estudando para prova de concurso, por exemplo, para estudar para prova de residência. Porque você pode baixar esse deck de pergunta feito por outros usuários que já estão na internet, com milhares de perguntas, e você não tem trabalho nenhum de você fazer. Não necessariamente, né? Você pode fazer se quiser, mas você pode já usar os decks dos outros que já está pronto. Resumo, geralmente eu tenho que fazer, aí dá mais trabalho também. E para a questão de prova de residência, é bom economizar a maior quantidade de tempo que você pode economizar para a prova. Então era isso. São 3 dicas meio que básicas mesmo, mas que eu utilizo muito para mim, para decorar qualquer matéria. Vamos recapitular. Primeira coisa é, você tem que ter noção que você precisa ver de mais do que uma vez. Então você tem que ver a matéria repetidas vezes. Então, primeiro pilar, por assim dizer, repetição. Extremamente importante. O segundo pilar é o seguinte, metodologia ativa de estudo. Você quer um método, seja o método que for, aqui eu sugeri esses 3, que teste você toda vez que você for olhar para ele. Você quer distância de ler de novo o livro, de fazer resumos que não te testam, porque isso não está desafiando a sua memória. Está desafiando a sua visão para você conseguir ver e está desafiando a sua capacidade de ler. Mas a sua memória daquela matéria ali não está desafiando, é passivo. Então, são esses 2 pilares. E o terceiro, né, que eu falei, é basicamente se une com o primeiro para você saber quando que você vai ter que fazer aquela repetição. Porque isso você que vai ter que julgar. Você que vai ter que julgar se vai ter que repetir no outro dia, se vai ter que repetir daqui a 3 dias, se vai ter que repetir daqui a 5 dias ou daqui a uma semana. Então esses são 2 pilares principais, né? Repetição de maneira inteligente. No início você vai querer repetir com períodos menores de tempo. Ah, li hoje, vou revisar amanhã, ou vou revisar depois de amanhã. A segunda revisão, sei lá, vai ser depois de 4, 5 dias desde a primeira revisão. A terceira revisão, depois de uma semana depois da segunda revisão, entendeu? Então você quer repetir cada vez mais, espaçado, e você quer revisar de maneira ativa, nada de maneira passiva. E isso é o que eu uso para aprender matérias e para fazer aquela matéria que não entra na minha cabeça de maneira nenhuma, entrar na minha cabeça. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir que, por favor, que você deixe aqui embaixo para eu curtir, se inscreva no canal e ative o sininho, né, para não perder nenhum vídeo que eu mando aqui pro canal. E além disso, galera, compartilhe com seus amigos que querem aprender a memorizar assuntos, mesmo que eles achem difíceis, porque eu tenho certeza que isso aqui pelo menos pode ajudar eles um pouco. E para vocês que assistiram esse vídeo até aqui, meu muito obrigado e tchau, tchau.